Olá pessoal, eu sou Márcio Macedo e este é meu canal literário Epoché, um canal que fala sobre livros de história, filosofia, literatura clássica, fantástica e histórias em quadrinhos. E hoje irei conversar com vocês sobre o livro No Café Existencialista, da escritora inglesa Sarah Berkel. Para quem não sabe, o existencialismo foi uma corrente filosófica que durou durante a primeira metade do século XX até a década de 1960, e que acompanhou um contexto histórico muito pesado. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a tensão da Guerra Fria. Teve como principais expoentes os franceses Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e na Alemanha o Martin Heidegger. A Sarah Berkel ela escreve esse livro dialogando com o leitor, mostrando para o leitor como o existencialismo fez parte da vida dela, de sua formação, e qual a importância dessa corrente filosófica. E tudo começou em um café, por isso que o nome No Café Existencialista. Nesse café estavam juntos o Raymond Aron, a Simone de Beauvoir e o Jean-Paul Sartre. E o Raymond Aron falou para eles sobre a fenomenologia, que era uma corrente filosófica que se originou na Alemanha, que não era muito popular. E aí o Sartre, após a conversa, correu para a livraria, comprou um livrinho escrito pelo Emmanuel Levinas sobre uma introdução à fenomenologia e já foi para a Alemanha, já foi estudar e pesquisar sobre isso aí. Esse estudo dele deu origem, né, ao livro O Ser e o Nada. A fenomenologia teve como principal filósofo o Edmund Husserl, que buscou reformular a filosofia. Todas as disciplinas naquela época estavam buscando, estavam se reinventando, buscando saber qual é o objeto mais importante para suas áreas. E a filosofia não ficou de fora. Então, o Edmund Husserl estava preocupado. Realmente, o que é que estuda a filosofia? Então, a filosofia estuda aquilo que lhe aparece. E o como aparece? Como fenômeno. Então, o que seria o fenômeno? Tudo aquilo que me aparece, tudo aquilo que faz parte da minha vida e que eu devo questionar e perguntar sobre essa coisa, sobre o fenômeno. Então, ele vai desenvolver um conceito, né? Ele vai resgatar um conceito lá do ceticismo dos antigos, chamado Epoché, que é o nome do meu canal. Não é por acaso que tem esse nome. Então, usando o meu canal como exemplo, eu tento compreender o livro como um fenômeno. Eu tento compreender o livro como ele me aparece. Então, a fenomenologia, ela busca entender exatamente as coisas como elas aparecem. O fenômeno. Mas não é só coisas, objetos. Por exemplo, a morte é um fenômeno. Não é só aqueles fenômenos da natureza. Então, a fenomenologia do Russell, né, ela fez escola. E um desses alunos do Russell que deu continuidade a seus estudos foi o Martin Heidegger. Só que o Russell parece que tem o jovem Russell e o velho Russell. O velho Russell já trabalhou muito a questão da consciência. Então, o fenômeno aparece à minha consciência. Ele tem até um conceito chamado intencionalidade. Consciência é a intenção em relação ao fenômeno. Mas aí onde é que está? Parece que ficou muito preso na consciência e o CAI ele passou a ser cada vez mais o conhecimento do CAI só ficou adquirido pela minha consciência. Então Heidegger ele vai questionar isso aí. O Heidegger diz o seguinte: a gente tem que ver o ser como realmente é. O que faz do ser o que ele realmente é. E aí ele vai explicar o Danzen, um conceito desenvolvido por ele, que é exatamente os humanos, eles têm essa percepção, eles têm essa visão concreta daquilo que está acontecendo ao seu redor e ele vai buscar compreender o ser aí. E como esse ser aí me aparece. E não como a minha consciência intencionalmente ver o ser. Então Heidegger, que começou como aluno de Russell, né, cada vez mais foram se separando. O Russell era um judeu.
o Heidegger, durante um período do nazismo, né, a ditadura nazista, o Heidegger aceitou o cargo de reitor. E isso gerou um constrangimento tanto para o professor dele, Russell, como para alunos, como a Hannah Arendt, e amigos como o Karl Jaspers, que não esperavam isso do Heidegger. Ele adotou o discurso nazista, depois se isolou em sua floresta, mas ele passou a ser um dos filósofos mais malditos do século XX, justamente por ter tido essa relação com o nazismo. Então o livro ele explica bem essa questão da fenomenologia na Alemanha e passa para o existencialismo na França. Aí o Sartre, que passou esse tempo na Alemanha, observou a ascensão do nazismo, né? Se assustaram com isso e aquele medo paralisou as pessoas, eles tentavam entender aquele medo, eles mesmos, tem uma parte do livro que eles mesmos tiveram que fazer, né, lá o sinal, o raio, né, Hitler, a saudação, exatamente para poder sobreviver enquanto o exército estava passando e o Sartre estava voltando para Paris. Teve a guerra, Sartre participou da guerra, depois foi prisioneiro, conseguiu fugir e em Paris voltou ao círculo de amigos no café, formando assim uma resistência junto com Simone de Beauvoir, o Albert Camus. O Sartre, durante esse período, ele escreveu um livro importantíssimo chamado O Ser e o Nada. Neste livro, ele vai discutir essa relação da consciência, que é o para si com o ser aí e o ser para os outros. Mas o interessante é que a Sarah Berko, ela não faz esses aprofundamentos filosóficos. Ela mostra como o conceito de liberdade era importante para o Sartre. Uma das frases famosas deles é que estamos condenados a ser livres. E por quê? Como é que pode ser uma liberdade se ao mesmo tempo estamos condenados? Estamos condenados a fazer escolhas. E durante a contingência do mundo, durante os limites de nossa liberdade, a gente tem que buscar escolher. E essas escolhas, elas não devem ser aleatórias, devem ser escolhas responsáveis. Após escolher, deveremos adquirir responsabilidades sobre nossas próprias escolhas. Então é uma filosofia interessantíssima, eu não vou me aprofundar muito. A Simone de Beauvoir também escreveu um livro importantíssimo chamado O Segundo Sexo, onde ela afirma que as mulheres, elas não nasceram mulheres, né? Ela se fez mulher. Então, para o existencialismo, a existência precede a essência. E as mulheres, durante toda a história, foram dominadas por essa essência machista. Então, é um livro revolucionário, O Segundo Sexo, que coloca a mulher como um sujeito ativo e livre, que deve fugir dessas amarras patriarcalistas, dessas amarras machistas. A Sarah Berko diz que o segundo sexo é tão importante, né? E eu concordo com ela, eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso, como o Capital de Karl Marx ou A Origem das Espécies de Darwin, que revolucionou tanto a sociologia como a biologia. Ela revolucionou porque assim, ninguém via as mulheres. As mulheres eram submissas, privadas, mas não, as mulheres elas tinham vontades, são livres, têm a sua subjetividade e vão à luta. Elas existem. Então, a Simone de Beauvoir tem uma grande obra escrita, mas o segundo sexo vai estar aí nas minhas próximas listas de leituras. Tem também o Albert Camus, que escreveu um livro chamado O Estrangeiro, que tem uma visão um pouco diferente da de Sartre. Sartre escreveu A Náusea, que tem um personagem chamado Rouquentin. O que era a náusea? Era exatamente aquele sentimento de estranheza perante as coisas do mundo. Era quando o vazio batia, o nada batia e você pensava, poxa, por que isso existe? O que é isso? Então, A Náusea é um livro de literatura. É um dos mais importantes do existencialismo, mas O Estrangeiro de Camus, que chegou a ganhar o prêmio Nobel, a narrativa dele é mais clara, mais objetiva. O personagem do livro dele, Messeut, não sei a pronúncia correta, a mãe dele, ao morrer, ele
sabe, foi o corpo ali que desapareceu. Ele acaba matando um árabe no livro, a descrição, a bala entrando no corpo, assim como se fosse o nada. E ele vai dizer, nós somos estrangeiros nesse mundo. É como se nós tivéssemos sido jogados nesse mundo e agora estamos buscando inventar teorias, inventar saberes para poder viver. Mas isso não vai adiantar de nada, porque nós somos estrangeiros. Em O Mito de Sísifo, ele cita, né? O homem que carrega a rocha até em cima da montanha e essa rocha cai, e no outro dia ele tem que carregar de novo. Isso é a vida. Né? Então, se essa é a vida, deveremos viver? Sim. Por que não? Mas deveremos viver sabendo justamente dessas contingências, sabendo dessas limitações, sabendo que viver é um absurdo. Um absurdo tão grande que o Camus faleceu em um acidente de carro. Tem outros filósofos citados durante o livro, ele mostra muito essa tensão que esses filósofos viveram durante a Guerra Fria. O Sartre, que estava muito ligado ao socialismo. O Camus já não aceitava essa ideia de que um regime político vai resolver os problemas do mundo, vai trazer felicidade para todos. O Camus já era bem crítico em relação a isso, e isso gerou uma divergência entre eles. Outro filósofo, que é o filósofo dançarino, que foi citado durante o livro, que é o Maurício de Merleau-Ponty, que caiu no Enem agora em 2018, né? Sobre o conceito de filosofia. O Camus, desculpa, Camus não, Merleau-Ponty é o que mais parece fazer essa ponte entre a fenomenologia e o existencialismo, quando ele coloca essa questão da consciência e das coisas, do ser. Então, como é que essa consciência age em relação ao ser? E aí tem o nosso corpo. O nosso corpo é como se fosse um mediador entre os dois, que é uma filosofia bem interessante. Então, é um livro que... Uma linguagem, eu posso estar falando muito difícil aqui, porque eu tenho outras leituras de outras obras filosóficas. Então, para explicar a filosofia deles, ela explica melhor do que eu, com certeza, porque a linguagem dela é bem sadia, limpa. É um livro escrito para o ensino médio, se fosse escrito assim para algum nível escolar. Né? É bem agradável. Ela não destrincha esses conceitos filosóficos tão, como é que eu posso dizer, lógicos. Ela descreve naturalmente, comparando, ela não consegue desligar a vida desses filósofos da filosofia deles. E é isso que é bem interessante. Você não aprende só filosofia lendo esse livro. Você aprende história também. Você percebe a tensão e tudo aquilo que eles viveram naquele período. Então, a partir de 68, principalmente, vai surgir o pós-estruturalismo, né? A morte do homem, segundo Foucault. E esse homem existencial, ele vai acabar também morrendo dentro dessas novas filosofias. Mas o que é que nós vemos hoje? A morte da verdade, que eu já falei em um vídeo atrás, a democracia em crise, a humanidade desvalorizada, né? Os direitos humanos sendo criticados, a existência sendo criticada e até mesmo a liberdade. Nós não somos mais livres porque a neurociência, né, cada vez mais coloca nossas ações como frutos de neurônios, da manutenção que acontece dentro do nosso cérebro. Então, isso é muito triste e o existencialismo ele deve persistir. O existencialismo é importante para a gente pensar a liberdade, pensar a política, pensar sobre a nossa própria existência. Tentarmos fugir dessa angústia que nós vivemos hoje. O que comprar, o que não comprar, o que vestir, o que não vestir. Então o existencialismo é uma filosofia que eu gosto muito. E o livro da Sarah Berkel é uma boa introdução para quem nunca leu nenhum livro do existencialismo. Comece por ele. Aí você vai olhar qual é o filósofo que você se identifica mais e isso vai mudar a sua vida, vai mudar a sua maneira de pensar. Estou com um canal agora migrando também para o Facebook, outras redes sociais. Eu acho sempre importante. Tudo que eu leio, eu vou tentar mostrar aqui. Já terminei alguns livros que eu não mostrei, não sei se eu vou fazer um vídeo, como X-Gênesis do Clóvis de Barros Filhos e Hamlet de Shakespeare. Mas tem livros que, sabe, me surpreendem mais, que nem esse livro da Sarah Berkel. Então espero que vocês tenham gostado. Eu sou muito inexperiente ainda nessas... Por isso que eu não fiz vídeo aulas ainda. Vou preparar alguns podcasts de aula. Sou muito inexperiente ainda como apresentador
de livros, não é uma resenha que eu tento falar aqui, é exatamente o epoxê, como esse fenômeno me apareceu. Espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam. Quem já se inscreveu, eu agradeço muito. Curtam o vídeo. Se não gostou do vídeo, pode dizer aí, ó, não gostei, curta né, o joinha para baixo aí. E toque o sininho que eu irei publicar outros vídeos. Quem sabe você vai gostar dos próximos. Então, um abraço para todos e uma boa semana.